Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando do pronunciamento do ex-presidente Lula ontem, né? Depois da denúncia do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. E ele ainda se diz inocente. Será que o discurso convenceu alguém? Olha, ontem a gente teve uma síntese do que Lula é. A partir da convocação para uma entrevista, que não teve entrevista, lá antes dele chegar foi anunciado um pronunciamento e logo que ele chegou disse que não era pronunciamento, era uma declaração. E terminou sendo uma mistura dessas três coisas, que é bem o estilo Lula. A gente sabe que na carreira política dele, e algumas vezes ele até destacou essa capacidade de ser uma metamorfose ambulante, ele teve várias faces e disfarces e monta situações e pronunciamentos de acordo com as circunstâncias. Troca de pele, se necessário. E ontem a gente viu a síntese disso. Ele fez um histórico da vida dele, e nesse histórico que ele fez, claro, destacou apenas aquilo que é considerado uma virtude positiva para a imagem dele. Ele exerceu ali naquele instante da declaração, do pronunciamento, vários papéis, quase como personagens. O primeiro deles foi da vitimização. Chegou até a esboçar choro, jogaram um lenço antes dele chorar para ele e tal, se dizendo vítima e a família... que é uma pessoa humilde, que quando era adolescente passou fome. Essa vitimização que a gente sabe que já funcionou, mas talvez ontem não fosse o dia ideal. E o piadista também, saindo do choro para o riso. Aquela história de que pegaram os discursos dele, talvez para plagiar, o celular da mulher, para que ela usava só para zap, e a turma ria, e ele descontraía e tal. O populista, destacando aquela história das 3 refeições por dia, dos programas sociais, e até do Gabola, se gabando ali, quando se encontrava com as maiores autoridades do mundo, algumas fases daquela época, que Obama disse, é o cara. Ele exerceu todos esses papéis, mas o mais importante é que ele não deu as respostas objetivas sobre o que foi denunciado. Sobre a denúncia. No final, inclusive, ele fez quase que o papel do animador de auditório. Tirou o blazer, beijou a camisa vermelha e disse para todo mundo usar a camisa vermelha, quando a gente sabe que os candidatos do PT nessas eleições estão, além de escondendo a estrela, mudando de cor. Um é rosa aqui, outro é lilás acolá, azul, um vermelho, não sei se agora vão voltar a usar a estrela e o vermelho, mas essa parte ali foi mais para animar a militância, sugerindo, inclusive, além do auditório, aquela turma que estava presente, a garotada, as novas gerações de irem às ruas, fazendo mais ou menos aquilo que Fernando Collor fez quando pediu para o brasileiro sair às ruas de verde e amarelo e o brasileiro saiu de preto. A resposta das ruas sobre o discurso de Lula a gente vai ver nesses próximos dias, mas eu não acredito, sinceramente, sem ter dado resposta ao que foi denunciado, que ele consiga mobilizar e se deslocar para vários pontos do país, tendo aí um público para recebê-lo e respaldar esse discurso da inocência, que agora não é uma questão de opinião pública, é uma questão da justiça. Houve a denúncia, inclusive, durante essa declaração, ele fez e repetiu algumas vezes uma declaração aí, que foi contestada, e até alguns jornalistas ligados, inclusive, ao petismo, chegaram a destacar aquela frase que o Ministério Público não apresentou provas e tinha convicção. E depois viram que não foi exatamente isso, porque tecnicamente o Ministério Público ele entrega à Justiça um processo, e na hora que ele entrega com prova, dizendo que tem prova, ele praticamente tira aquela oportunidade, aquela opção da Justiça aceitar ou não transformar o denunciado em réu. Daí se colocar como indícios, se colocar como evidências. E esses indícios e essas evidências são dezenas. Na hora que se aceitar a condição de réu, aí vão transformar em provas esses indícios e essas evidências. Eu não acredito, e aí é um outro aspecto também, que esse discurso dele, mesmo que tenha sido feito num período eleitoral, vá repercutir para resgatar aquele poder que ele sempre teve, a gente sabe, é inegável, de recuperação. Vai depender, eu insisto nisso, da justiça.
o componente público, a gente percebe que até mesmo ali pela expressão dos presentes, estavam presentes lá os maiores petistas com mandatos, vários senadores, deputados, sem mandato, uma militância, né? E a gente via em determinados instantes, quando ele fazia aquele impulso para ter a reação não era exatamente, havia uma certa falta de sintonia, e alguns momentos até de expressão mais rígida daqueles presentes que estavam atrás dele, quando ele tentava brincar com algo que a sociedade brasileira não está aceitando mais ser colocado como brincadeira, que é o fato da Lava Jato, que precisa chegar ao seu final com a punição de todos os culpados, a exemplo do que ocorreu com o Mensalão.